Minha Alice, São José do Rio Preto. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu agradeço a Deus nesta noite pela obra de salvação que o Senhor tem nos proporcionado, pelo dia feliz de ter aceito na sua maravilhosa graça, na graça de Jesus Cristo, e ter nos sustentado até o presente momento. Não poderia deixar de agradecer também porque o Senhor, de uma forma especial, nos trouxe muito desejo em comunhão também com o Regis, colocou uma comunhão no nosso coração. O Senhor preparou de estarmos aqui. Saímos de São José do Rio Preto, me fiz portador, mas também gostaria de levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por esta liberdade. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, esta noite pela obra de salvação que o Senhor fez à minha alma. Ainda aos meus 5 anos de idade, o Senhor falou comigo que me chamaria num caminho e salvaria minha família. Meu pai estava internado louco em Franco da Rocha, minha mãe no espiritismo. Uma luta muito grande, uma família pobre. Morávamos aqui na favela do aeroporto de Congonhas. Antes moramos na favela do Vergueiro. E naquele ano de 1955, quando o Senhor falou isso comigo, fomos à casa do Senhor, que era chamado protestante, não se chamava de crente, chamava de protestante, em Santo Amaro. E quando entrando pela primeira vez, o Senhor me batizou com a promessa do seu Santo Espírito. Mas entrou em nós uma preocupação, porque minha mãe era uma mulher muito brava, muito severa, e por qualquer coisa ela batia, e batia muito, uma mulher sofrida, sofreu muito com meu pai, e talvez os sofrimentos que ela teve não lhe davam muita paciência, e nós tínhamos uma preocupação de quando chegar em casa e não conseguir falar normal, a não ser manifestando em linguagem. E minha mãe, nós morando ali no barracãozinho de madeira, ela estava ali lavando roupa, não tinha tanque, era uma tábua que batia a roupa. Fui tomar a bênção da minha mãe e comecei a manifestar. E ela disse: aonde vocês foram? E o Senhor nos deu de dizer onde tínhamos ido. Ela disse: esse aí é o Divino Espírito Santo. Então meu irmão perguntou: como que a senhora sabe? É porque quando eu tinha 7 anos de idade, passaram os missionários de uma igreja do Brasil na casa da mamãe e falou que um dia o Divino Espírito Santo ia estar na nossa casa. Vamos lá na casa dos protestantes agora. E morava para cima de casa uns irmãos com quem nós não conversávamos, não era, quase tinha amizade. E chegando lá, era Ana Maria, Irmão Manuel, tinha 8 filhos. Bateu palma. Naquele tempo costumava-se tomar bênção dos mais velhos. Eu fui tomar a bênção da Irmã Maria, comecei a falar em línguas. Ela deu um grito: Mané, o Quinzinho recebeu o Divino Espírito Santo. E já veio o esposo, veio os filhos, tudo manifestando. Foi nossa primeira oração. Entramos, oramos e já fomos congregar numa salinha de oração chamada Cruz Vermelha, que hoje é o Indianópolis. Tem uma bela casa de oração ali. E, irmãos, quando chegamos naquela sala de oração, parece que nós já estávamos entrando no céu. Uma comunhão gloriosa, não tinha orquestra, eram as irmãs que tiravam os hinos, mas meu irmão, juntamente ao irmão Pedro Clementino, ao irmão José Feliciano, que depois foram ser na obra de Deus, também ingressou na música. E logo então, meu irmão e também os demais foram oficializados e começou a orquestra. E assim o Senhor foi nos abençoando. Minha mãe, endurecida, não se batizou, mas em 1959 o Senhor libertou meu pai lá do hospício. Minha mãe foi visitá-lo para levar alguma coisa e ele estava de alta. Ela não queria trazê-lo, mas os médicos disseram: leva, pelo menos para os filhos ver, e depois ela traz de volta. Ela trouxe. E assim, irmãos, quando meu pai chegou em casa, ele me vendo disse: Joaquim, meu filho, quando eu te vi a última vez, você nem andava. Eu já tinha 9 anos, falei para ele: pai, nós somos crentes em Jesus Cristo. E nós fomos orar. E na oração o Senhor selou meu pai com a virtude.
homem que era louco, alcoólatra, manifestando não uma linguagem, mas uma alegria virtuosa. E no outro domingo, meu irmão levou ele no braço, o Senhor chamou meu pai nas águas do batismo. Mas minha mãe era separada do meu pai, não dormiam juntos, ela tinha uma certa mágoa, um sentimento, e não aceitava muito, queria levá-lo de volta para o Franco da Rocha, mas o Senhor foi dando força, com muita oração, e isso não aconteceu. No ano de 1964, nós já não morávamos mais na favela, morávamos ali na Campininha, que hoje é a Vila Castelo. E ali, irmão, nós tínhamos um forninho caipira assim no quintal. Minha mãe disse: enche o forninho de lenha, que eu vou fazer broa de milho, que era a nossa comida durante a semana. E eu então enchi o forninho de lenha, e minha mãe passou aquele dia. Dormimos no domingo cedo que ela iria assar aquelas broas. Ela disse: não põe fogo no forno que eu vou sair com teu irmão. Mas não disse onde ia. E ela foi para o Brás. E quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, chegou. Meu pai estava sentado lá no fundo do quintal, em cima de uma tora de madeira. Ela passou direto, eu fui tomar a bênção, ela nem me olhou. Foi lá no meu pai e saudou a paz de Deus. Hoje nós somos irmãos na fé. O Senhor me chamou nas águas do batismo e agora nós somos marido e mulher. Voltaram a viver junto e por 30 anos ainda viveram juntos. Em 94 o Senhor recolheu minha mãe e depois de alguns meses recolheu meu pai. Então agradeço a Deus porque Deus cumpriu a sua palavra, salvou a minha família. E isso, irmãos, porque eu nunca até hoje não concordo muito em ver alguém separado. Eu não concordava com a separação dos meus pais, porque todos tinham pai, eu não tinha. E por isso eu orava ao Senhor e pedia: Senhor, traz o meu pai de volta. E o Senhor ouviu minha oração e fez uma grande festa na nossa família. O Senhor abençoou. Irmãos, aos meus 15 anos, estava congregado num culto para jovens e menores na Pedreira, ali em Santo Amaro. E o Senhor mandou a sua palavra, e aquele irmão, os irmãos do passado, pregavam um pouquinho, não pregava tanto, e aquele irmão pregando a palavra disse: hoje eu vou te dar um presente, e se o presente que eu vou te dar amanhã estiver na tua mão, a morte vai entrar na tua casa, a calúnia, a perseguição, a pobreza, a miséria, o frio, mas se o que eu estou te dando hoje estiver na tua mão, na tua vida, nada te vencerá. E era menino, tinha 15 anos, não tinha órgão, era um instrumento chamado harmônio. As irmãs ficavam ali batendo o pé para poder fazer o fole. E eu olhei assim do lado daquele harmônio, aquele instrumento, tinha uma menina de rabo de cavalos assim. Ela olhou para mim, cruzou os dois olhares e disse: aquela vai ser tua esposa. E eu guardei aquilo, mas queria que aquele irmão acabasse a palavra para falar para ela. Aquele irmão nunca pregou tanto, aquele dia ele não parava a palavra, quase que eu pedi para ele: para, irmão, chega, mas tinha que esperar. E aí, irmãos, quando eu terminou a palavra lá fora, eu falei: olha, Deus mostrou que você vai ser minha esposa. Ela disse: eu também senti, mas não namoramos, não pudemos namorar, éramos criança. Ela era do Campo Grande, filha do irmão Carlinhos, encarregado da orquestra do Jardim Paulista, e eu da Vila Castelo, Campininha na época. Nos víamos no culto, mas aos meus 18 anos eu criei coragem, irmão. Criei coragem, trabalhava numa empresa, consegui comprar um terninho e fui lá no Jardim Paulista falar com meu esposo, com meu sogro. Ele era um homem sério, bravo também. E ele vinha vindo vaiolando no braço aqui. Eu falei: quero falar com o irmão. O que é que você quer comigo? Quero casar com a sua filha. Já deu um tiro na hora, não, porque se não der um tiro não acerta, aí depois não dá tempo. E ele falou: mas você conhece ela? Eu falei: conheço. E você conhece ele? Eu conheço. Gosta dele? Gosto. Pode namorar.
mas não põe a mão nela, não abraça, não beija, que ela não é tua. Quando você casar, não falo mais nada, mas até agora ela é minha filha. E assim foi, o Senhor nos abençoou, nos deu um namoro abençoado, um noivado abençoado. Em 74 o Senhor preparou o nosso casamento. Eu trabalhava numa multinacional, irmão, numa estatal, melhor dizendo, e Deus abençoou muito. Nós tivemos uma condição financeira boa, mas um dia eu estava em Uberaba e o Senhor mandou uma palavra, mandou eu voltar para trás, que Ele queria falar comigo. Nossa comum era Jabaquara, irmão Pedro Tondinho ancião. E quando entrei na porta, já estava na hora da palavra, ele pregando, e o Senhor usava muito dele. E ele então pôs a mão para trás assim, e olhou e falou: hoje Deus manda um recado para alguém que chegou agora, vais perder tudo. E fez assim com a mão, assoprou, não tens mais nada. E eu pensei comigo: meu Deus, para mim perder tudo que eu tenho, demora um bom tempo e ainda sobra alguma coisa. Mas não demorou 30 dias, irmãos, eu fui exonerado do trabalho, perdi meu trabalho, perdi as condições, entrei em depressão, não conseguia andar, dormia no piso frio, e as coisas foram acabando, a situação apertando. Já tinha 2 filhas, e nós com medo das filhas passar fome, necessidade. E Deus foi nos guardando, mas o tormento era muito grande. Saía para procurar emprego, mas naquele estado as pessoas me viam deprimido, não me davam trabalho. E assim, irmãos, Deus permitiu 17 anos de miséria, de sofrimento. Mas a Irmandade criou meus filhos, vestiu, nunca deixou faltar nada. Quando ia acabando as coisas, batia palma, era obra da piedade. Um dia, irmãos, antes de tudo, da Irmandade dá até piedade saber, acabou tudo em casa. E a Yolanda então me falou assim: bem, não tem nada para amanhã, as crianças acordam e não vai ter o que dar para elas. E eu falei: vamos aguardar amanhã, porque ainda é noite, amanhã Deus faz uma obra. Mas não tinha o que fazer, irmãos. Tinham cortado a nossa água, tinha cortado a nossa luz, estava com aviso de despejo, uma luta muito grande. E eu então orei a Deus, e de manhã eu falei: agora a gente fica nessa situação sem saber o que fazer. A Yolanda estava assim na porta, com a minha filha mais nova, que hoje tem 48 anos de idade, chama Karina, dando de mamar para ela. Eu com a mais velha no colo, falei: meu Deus, que homem que eu sou. Tirei ela da casa dos seus pais, de uma família de porte médio, e eu agora não tenho nada para dar. E ela ainda está amamentando a minha filha. Que homem miserável que eu sou. Naquela hora eu falei para a Yolanda: vamos fazer o seguinte, você pega esta filha mais nova, vai para tua mãe, para o teu pai, eu pego esta mais velha e vou para minha mãe. E lá na frente, se é permissão de Deus, e se Ele mesmo confirmou nosso casamento, então Ele faz uma obra, a gente volta. Mas agora não dá para ficar junto. Ela saiu do batente daquela porta, veio até mim me olhando no olho e falou: não casei com você para ser pobre nem rica, casei porque eu te amo, vamos ficar junto. Vamos ficar juntos, o Senhor vai aparecer. Ela fechou a boca, bateu palma, era um corredor comprido, eu olhei, e tinha 3 irmãs, e eu fui lá atender as irmãs. Era da piedade, irmãos. Até então não tinha contado nada para ninguém, mas o Senhor tomou aquelas irmãs num dia antes e revelou para elas a nossa situação. Quem não tinha nada, chegou 3 irmãs, 2
com 2 sacolas cada uma, cheias, irmãos, de mantimento. Tinha inclusive pão fresquinho na hora. E agora, irmão, Deus pôs no nosso coração de trazer isso aqui na sua casa. Orando, Deus nos revelou. Irmãos, elas entraram, a casa que não tinha nada, encheu os armários, encheu em cima da mesa. Tivemos que guardar um pouquinho à parte. Aquele alimento durou 6 meses, irmãos, mas ela não trouxe o gás, e o gás acabou. E eu sempre via minha mãe, pobre também, deitar o bujão de gás. Eu fiz o mesmo, eu deitei o bujão de gás, porque o gás acabou. Agora tinha mantimento, mas não tinha gás. Deitei o bujão de gás. O bujão de gás durou 6 meses, enquanto durou o alimento. Glória ao nome santo do Senhor. Mas o Senhor tinha promessas. O Senhor, quando tem promessa, irmão, promessa não morre, promessa não cai por terra. Se você tem alguma promessa de Deus, saiba que vai cumprir. Não pude estudar, aos meus 9 anos saí para trabalhar, para ajudar minha mãe, mas o Senhor me colocou dentro de grandes empresas, fui diretor superintendente de grandes empresas, me mandou para outros países, mesmo sem falar língua. Tudo isso promessa de Deus, não é grandeza minha, é promessa do Senhor. Em 79 nos mandou de mudança para os Estados Unidos. Ali, irmãos, ficamos por 2 anos, atendi ali 4 salas de oração. E quando eu fui para os Estados Unidos, o Senhor mandou uma palavra aqui no Brasil dizendo: vai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando eu cheguei lá, era uma igreja em Newark. Irmão, primeiro eu fui para Washington, depois eu mudei para Newark, e tinha uma igreja com 45, 50 irmãos, e eu falei: irmão, nós aqui tem mais irmandade. Eles têm muitos, mas estão aí perdidos por esta Nova York afora, não congregam. E irmãos, alguns irmãos do Brasil começaram a me mandar carta: eu tenho um filho em tal lugar, olha, eu tenho um parente em tal lugar. E nós viajávamos para esses lugares, e lá ali a pouco, irmãos, nós chegamos que tinha 45, já estávamos em 200 naquela cidade. O Senhor abençoando grandemente. Mas em setembro de 91, chegou lá o irmão Vitório Angari e mandou me chamar na casa do irmão Jorge Ancião. Eu, irmãos, tive que comprar uma casa lá, financiada pelo banco, porque é difícil alugar casa com 5 filhos, eu tinha 5 filhos, então o Senhor preparou, fiz um financiamento para comprar. O presidente do banco, como é nosso irmão, me auxiliou lá também. E irmão Vitório estava na casa do irmão Jorge Flamengo e mandou me chamar, e eu fui. Foi um ano que a neve começou a cair em setembro, e nós fomos a pé porque era perto. Quando eu cheguei lá, sentei assim na ponta da mesa, o irmão Vitório, o irmão Jeremias Guido, estavam todos ali, e eu comecei a contar obra. Quando olhei era 2:30 da manhã. Falei: nossa, irmão Vitório, eu vim aqui, o irmão me chamou, só eu que falei: não, eu te chamei para ouvir umas obras, faz tempo que eu não ouço, que a gente não se fala. E ali ficamos e fomos orar, e Deus tomou em linguagem, uma linguagem linda, irmão, maravilhosa. E quando ele levantou da oração e pôs a mão no meu ombro, e minha esposa já doente para vir embora, não aguentava mais ficar lá devido ao frio, pôs a mão no meu ombro e disse: acabou tua missão nos Estados Unidos. Falei: mas irmão, eu comprei casa aqui, ninguém te mandou comprar casa aqui, você não é americano, você é brasileiro, pega tuas malas e vai embora. Falei: meu Deus do céu, minha esposa já queria isso, quase que ela já arrumou as malas lá mesmo na hora. Mas aí, irmãos, ouvi o servo de Deus, a minha esposa já veio embora com as minhas filhas, eu fiquei com 2 filhos lá, com as 3 filhas, fiquei com 2 filhos, porque Deus tinha feito uma promessa que eu iria para lá e não voltaria, não teria prejuízo. E, irmãos, realmente não tive, fui sem nada e voltei sem nada, mas não tive prejuízo. Só que
no mês de dezembro de 91, logo no começo, eu fui fazer um serviço na casa de um americano na cidade de Ohio. E quando eu cheguei lá, irmão, estava eu, um irmão que hoje é cooperador em Los Angeles. Na época ele era meio ateu, não cria em Deus, mas o Senhor deu de evangelizar, ele creu, hoje ele é cooperador em Los Angeles, e nós trabalhávamos juntos. Quando eu pus a mão na porta da garagem daquele homem, estava podre, e uma mola de pressão de 300 quilos escapou, me pegou aqui nesta vista, me jogou para trás e rasgou esta parte toda. Irmãos, e logo veio o socorro, que ali é muito rápido, fui internado e muito mal, mas tinha ali uma enfermeira jamaicana que a cada meia hora, uma hora ela vinha, punha a mão aqui em mim e falava: Jesus, guarda esse menino, não deixe ele perder sua visão. E assim foi indo, irmãos. Mas num dia o médico me chamou e disse: olha, infelizmente a vista do senhor, o senhor vai perder, nós temos que remover, tirar, fazer uma cirurgia, colocar um olho artificial, porque o senhor perdeu essa vista. E eu chorei naquela hora e falei: mas o senhor disse que eu não ia ter prejuízo, e eu volto agora com um olho só e um artificial. E eu chorei muito. Quando foi 2:30 da manhã, eu orei e falei: Senhor, eu sei da minha situação, mas tu pode mandar os teus anjos aqui me ungir, e se os teus anjos virem me ungir, tu pode fazer um milagre. E assim, irmão, dormi um pouquinho. Quando foi 7:30 da manhã, bateu na porta, eu falei: entra. Era o irmão Norival Zanelato, o irmão Carvalho da França, o irmão Jorge Flamengo, ancião ali dos Estados Unidos, o irmão Orlando Bendoc ali do Brás, que estavam ali, irmãos a passeio, e foram lá me visitar. E o irmão Norival Zanelato tinha um sorriso muito bonito, um jeito pacífico. Ele disse assim: viemos te ungir em nome do Senhor Jesus. Eu falei: irmão, foi isso que eu pedi hoje às 2:30 da manhã. Então ele me ungiram, foi embora. Passava um tempo, eu fui para a sala de cirurgia para tirar, irmãos, e fazer aqui uma escariação, para pôr um olho artificial. Glória ao nome santo do Senhor. E não pode ser feito, porque a pressão desta vista, que não tinha nada a ver, não sofreu nada, subiu muito, e pelo fato desta estar com a pressão alta, não pode mexer nesta. Voltei, irmãos, para passar por um tratamento de 2 horas e depois retornar. Quando eu retornei, essa vista, irmão, eu enxergava 30%, e essa boa nada. Voltei novamente mais 2 horas, voltei para a sala de cirurgia, 70% nesta, e essa que não sofreu nada, não enxergava nada. Glória ao nome santo do Senhor. Mais 2 horas para aguardar a cirurgia. Aí eu voltei, essa vista 95%, que é o que eu enxergo hoje, e essa 100% o Senhor restaurou a minha visão. E no mesmo momento, uma voz falou no meu coração: prometi que você não teria prejuízo, e não te dei prejuízo. Continua me servindo. Glória ao nome do Senhor. Feliz é aquele que serve a Deus, irmão. Não foram os 17 anos de miséria. Minha esposa nunca me abandonou, os filhos nunca me abandonou, todos eles sempre me respeitaram. Me chama de servo de Deus. Se tem alguma missão, irmãos, eu me constranjo em sair e deixá-la sozinha. Ela arruma a mala, vai em nome do Senhor Jesus. Mas eu falo: você vai ficar, não tem importância. O mesmo Deus que vai com você vai ficar comigo. Eu agradeço a Deus pela casa que Ele me deu, e rogo que vocês orem pela vossa casa. Tenha uma casa de oração, tenha uma casa de respeito, tenha uma casa de honra. Não desfaça os vossos casamentos, não deixa isso ocorrer, porque os filhos se espalham. Amanhã o remorso entra, e aleluia, não tem mais o que recuperar. Suporta um ao outro. Suporta, irmão. Não pensa vocês que nesses 59 anos
que estamos juntos, não houve contratempos, mas o Senhor nos deu a graça. Quando ela fala, eu me calo. Quando eu falo, ela se cala. Nós fizemos um acordo no começo do casamento. Quando você falar, eu te ouço. Quando eu falar, você me ouve. Seja mais duro que for, irmão. Às vezes a gente esquecia disso, falava os dois juntos, mas dali a pouco lembrava do conselho. Em nome do Senhor Jesus, deixa um conselho para cada um aqui esta noite. Recebe esse conselho no nome do Senhor Jesus. E se você entrou aqui com pensamentos de divórcio, reata teu casamento, chama o teu marido de amor, a tua mulher de amor, e vivam juntos, porque é por pouco tempo. Nós não temos muito tempo, irmãos. Este mundo não vai muito longe. Mas agradeço a Deus por tudo. Tenho agora um compromisso ali na Penha de atender uma reunião da mocidade, e os jovens do Jardim Alice falou para mim: irmão Joaquim, queremos fazer uma lotação para congregar lá no Transilvânia, não vai conosco? Falei: eu tenho uma reunião da mocidade na Penha, se Deus preparar eu vou. Então estou aqui por esse motivo. Trago e levo saudações de todos vós com a santa paz de Deus. Rogo que orem por mim, por minhas missões. Irmãos, atendo algumas cidades também na obra de Deus, além de algumas casas de oração ali, irmãos, em Rio Preto. Temos alguma ocupação também na administração da obra e nas reuniões. Mas tudo isso é dom de Deus e dádiva do Senhor na nossa vida. Orem por nós, nós oraremos por vós. Deus seja louvado.